Joe, E aí, pessoal, o que vocês me Joe, falam, hein? essa fala é importante, Joe. Vamos trazer aqui. Trazemos um Bora lá. debate tão importante. Ouvindo a fala do secretário, professor Cleiton, ele disse que o contrato ele tem que resguardar o interesse público. E eu chamou muito a minha atenção, porque o Samuel aqui do Minas Arena, ele fala a respeito de um símbolo de identidade. O Minas Arena está quebrando esse símbolo de identidade de Minas Gerais. Está quebrando. Sabe por quê, Samuel? Com todo respeito à sua pessoa, mas aqui eu falo da empresa. O Mineirão, quando você fala de símbolo de identidade, ele é um estádio de futebol. Ele foi feito para jogar bola. Ele não foi feito para casa de show. Quando você mostra os números ali, você mostra claramente, a diferença é gritante. Por quê? A prioridade é quase 3 a 4 vezes maiores shows do que futebol. Você acabou de mostrar ali. E não tem como você argumentar isso. Então, eu queria perguntar para você assim, como que os times de Minas vão ter condições de jogar futebol com um gramado nessa situação? Isso aqui foi um jogo que teve no Mineirão logo após 2018. Eu vou continuar perguntando para você o seguinte, você disse também, que eu anotei aqui, que o interesse do Minas Arena é resguardar a receita dos clubes. Mentira. Se fosse realmente resguardar a receita dos clubes, tivemos agora há pouco uma final do Campeonato Mineiro que não foi feita no Mineirão. Vocês estão quebrando o símbolo da identidade de Minas Gerais. Dizer para você, quando eu falei com a fala do secretário, que é de interesse público resguardar o contrato, o Mineirão não é do Minas Arena. O Mineirão é do povo mineiro. O Mineirão é do Cruzeiro, do Atlético e do América. O Mineirão não é de vocês. Então, o que for tangente a essa casa aqui para poder fiscalizar, nós vamos fiscalizar por mais audiências públicas. Se for necessário abrir uma CPI, tem que abrir, porque vocês não vão fazer o povo de Minas mais cara de bobo. Isso não tem condição. Não tem condição. E aí, eu queria dizer para você o seguinte, se não está dando conta de gerir da forma como precisa gerir, pelo que eu ouvi no contrato aqui, o pessoal está reclamando que teve só 3 jogos esse ano, são 66 jogos, se eu não estiver enganado, me corrijam, por ano. Como que vocês vão atingir essa meta até o final do ano, sendo que essa perspectiva está cada vez pior? Agora, eu queria fazer uma pergunta, eu queria que você me respondesse. Essa pergunta aqui, ela me intriga muito, sabe por quê? Foi até colocado no roteiro, que o pessoal passou para nós. Se o dinheiro está caindo todo mês, qual o incentivo do Minas Arena em realizar eventos e jogos, sendo que o Estado paga de uma forma ou outra um valor todo mês? Isso é um absurdo, isso já foi tentado ser refeito pelo Estado, sendo que administrações passadas, haja lucro ou não, o Estado tem que garantir isso aí para o Minas Arena. Então a gente precisa rever esse contrato, isso precisa ser investigado mesmo, e vou dizer para você aqui, o que for de competência dessa casa, o Minas Arena não vai quebrar a identidade do Mineirão, que nós vamos para cima de vocês, e o Mineirão é do povo mineiro. Obrigado, presidente, pela segunda palavra. Concedo a palavra ao deputado Douglas Melo. Vai falar da tribuna? Vai falar da tribuna? Vai falar da tribuna? Você vai ficar perto de mim, né? Gente, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos deputados Oscar Teixeira e professor Cleiton, que são autores desse requerimento. Boa tarde aos convidados presentes aqui nessa audiência. Boa tarde a vocês, que também são convidados e convidadas nessa audiência. Bem, eu sou professora, então eu não vou aqui me arriscar nenhuma aula e discussão sobre futebol. Mas eu verifiquei, eu sou deputada estadual, e tenho, portanto, a tarefa de zelar naquilo que é o interesse, pelo menos de parte da população que me trouxe a esta casa. Então, primeiro, eu quero dizer a vocês que eu assinei a CPI
proposta pelo professor Cleiton. Quero dizer a vocês que eu estou vendo uma certa movimentação para tentar dizer sobre comissões, diálogos, de repente todo mundo, né, é a favor do diálogo, para evitar a instalação da CPI. Então, eu vou dizer da minha experiência. Eu sou deputada estadual pelo 5º ano, né? Eu estou iniciando um 2º mandato. Minha área prioritária é serviços públicos, mas eu também faço enfrentamento a alguns poderes econômicos, como mineradoras. Mas eu participei de 2 CPIs aqui na casa. Uma que analisou irregularidades da CEMIG e outra do crime da Vale. A comissão parlamentar de inquérito é o nosso caminho. Porque se o governo Zema quisesse resolver, ele está no 5º ano. Ele teria já tomado iniciativas para resolver. Desculpa a franqueza. Ele está no 5º ano, no 2º mandato. Segundo, que nós enfrentamos, em que pese não ter sido dito de forma explícita, a manutenção de um grupo econômico que vai querer continuar ganhando dinheiro, sobretudo com repasse de dinheiro público. É disso que nós estamos falando aqui. Eu não vou entrar no debate shows versus jogos, porque acho que isso é um desvio de foco. Nós estamos enfrentando um poder econômico que tem um poder político que quer continuar com essa parceria público-privada, lucrando nas costas da população mineira. Esse aspecto não foi dito aqui. É imoral o governo que diz que está quebrado, todo mês aportar recursos para manter o lucro dessa tal parceria, em detrimento de um equipamento que é do povo, público, que o povo, está cada vez mais afastado e excluído do acesso a ele. Isso não vai se reverter com comissão. Vocês desculpem a franqueza. Não vai se reverter com a disposição do governo para resolver. Foi lido aqui cláusulas do contrato. Pelo que eu entendi, eu sou professora, mas também sou uma boa aluna. Se tivesse tido vontade, isso já estaria sendo revisto. Então, as falas aqui hoje de promessas é a tentativa de impedir a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Por que é a comissão o caminho? Porque eu assinei com o professor Cleiton os requerimentos, que têm forças de posicionamentos da Assembleia. Uma CPI tem uma força maior. Uma CPI tem uma força de investigação, porque há irregularidades no contrato, pessoal. Há problemas em relação ao Minas Arena, problemas identificados originalmente pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, está na hora de nós. Eu queria sugerir, presidente não, Cleiton, não só uma sugestão de revisão. Talvez nós pudéssemos elaborar que o Tribunal de Contas fizesse uma auditoria nesse contrato. Tem dinheiro público, tem interesses de manter como está, por isso comissão, por isso a disposição ao diálogo. É a CPI que pode ter a força necessária para romper esse tipo de contrato, que eu acho que é o caminho que precisa ser seguido. Mas um rompimento, alterações estruturais, elas não acontecerão sem um empurrãozinho. E esse empurrãozinho é uma pressão de uma comissão parlamentar de inquérito. Aí eu vou dizer da minha outra experiência. Comissões parlamentares de inquérito são feitas com muita mobilização. Eu soube que esta audiência, ou a CPI, foi o assunto mais comentado do Twitter da Assembleia Legislativa, da história da Assembleia Legislativa. É um bom caminho, porque mobiliza, não é? Mobiliza. Então, eu acho que o eixo, me desculpa discordar, aí a minha mania de pedir desculpas, presidente, permaneço com ela. Mas o caminho
que eu acho que é preciso trilhar é o fortalecimento para a instalação da comissão parlamentar de inquérito. Nós já chegamos a um ponto que não tem mais outros caminhos a serem trilhados, porque já deveriam ter sido trilhados e não foram trilhados antes. Então, eu só vim aqui dizer do meu apoio à comissão parlamentar de inquérito, que eu já a assinei, acho ela importante. Eu assinei não para fazer média, eu assinei porque eu estou convicta de que este é o caminho, de que há problemas, há irregularidades. Como é que nós chegamos na sociedade mineira a um nível de tolerância tão grande de se usar dinheiro público num contrato que está com uma série de problemas? Dinheiro público todo mês, e está tudo bem para o governo? E está tudo bem para todo mundo? Então, de fato, eu concordo que o debate para ser feito é aqui na Assembleia Legislativa, pelo seu poder constitucional de fiscalização. E a Assembleia Legislativa pode ajudar nesse processo com uma comissão parlamentar de inquérito que identifique, pela investigação, tudo o que já tem sido apontado e que, portanto, nós possamos dar outros rumos, devolvendo o equipamento público, que é o Mineirão, ao povo mineiro, interrompendo essa imoralidade de dinheiro público para bancar o lucro de um pequeno grupo econômico, porque é disso que se trata aqui hoje, não é? E nós possamos, então, fortalecer essa pauta. Então, a minha presença é no apoio ao pedido do professor Cleiton, da Comissão Parlamentar de Inquérito, entendendo a sua necessidade. Já assinei, não vou retirar a assinatura, porque estou convicta da necessidade da realização dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. E em todos os requerimentos, deputado, professor Cleiton, contem com a minha assinatura, mas acho que nós também deveríamos provocar o Tribunal de Contas a uma auditoria, não só uma revisão, mas uma auditoria. Vamos avaliar. Quem sabe a gente consegue construir. Obrigada, são as minhas considerações. Concedo a palavra ao senhor Paulo Valadares Versiani Caldeira Filho. Senhor presidente, eu quero só pedir uma questão de ordem. É só porque foi falado aqui que o governador Zema, ele é a favor de privatização. Acho que a forma como o governador trabalha, né, ele está trabalhando, né, da forma que ele acha ideal, mas eu quero lembrar, mas é sobre o Mineirão mesmo que eu vou falar. Não foi o governador Romeu Zema que fez o contrato com a Minas Arena, gente. Aí, gente, eu só quero esclarecer esse ponto aqui. É só para saber o seguinte, e foi falado muito bem aqui pela deputada Beatriz, né, por que esse assunto não foi debatido antes, né? Eu acho que esse assunto, né, principalmente o Cruzeiro, após ter se tornado SAF, se tornou um clube mais profissional. O Cruzeiro, ele apertou mais esse tema agora, né? E quando foi trazido, a gente está aqui discutindo. E quero aqui parabenizar o professor Cleiton, porque eu sou a favor de que resolva. E o Cleiton apresentou aqui uma ideia, gente, que eu acho que ela pode ser a mais rápida para a gente ter um resultado, que é enviar ao Ministério Público... Ixi, esse cara aí, hein? Sei não, hein? É enviar ao Ministério Público... Eu vou responder, gente. Deixa eu só finalizar cruzeirense e tal, mas já foi pra passação de pano aí pro governo. Tribuna. Gente, deixe-me finalizar aqui só essa fala. Professor Cleiton pediu para que enviasse um requerimento dessa casa, dessa comissão, ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado. Acho que o Ministério Público, inclusive, constatando que há falhas no contrato, né, o Ministério Público pode conseguir, inclusive, mais rápido uma resposta sobre isso. Quanto à CPI, eu vou esperar o nosso secretário falar e deixo aqui um compromisso com vocês. Ô, gente, eu vou deixar aqui... Ô, presidente Sérgio. Vamos manter a ordem. Há um orador na tribuna. Conclua, deputado. Eu quero deixar aqui, então, um compromisso que se o secretário ele não trouxer aqui um compromisso para que o Cruzeiro tenha o resultado para voltar a jogar no Mineirão, se não tiver aqui um compromisso do Estado, pode contar comigo. Mas eu quero e vou lutar para que essa resposta para o Cruzeiro seja e tenha realmente um resultado efetivo.
Se isso não acontecer, secretário, ficamos com esse acordo. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra pela ordem. Eu pedi pela ordem, presidente, mas só para esclarecer que não é a primeira vez que se tenta uma comissão parlamentar de inquérito. As irregularidades não são novas. Eu tenho um documento de legislatura passada já tentando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu tenho também um documento encaminhado ao Ministério Público à época, informando que parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, foi utilizada como uma das pagamento de parcelas contratuais ao consórcio Minas Arena. Então, assim, os problemas não são novos. E, de fato, o governo atual poderia ter tomado providências desde que ele assumiu como governador do Estado, em 2019. Claro que sim, o governador ele tem uma visão, o governo Zema tem uma visão de que é melhor sempre o privado em detrimento do público. E essa audiência Minas Arena, ela é muito pedagógica, porque ela mostra o contrário. Ela mostra que quando se concede, nas condições em que se concede, só tem um grupinho pequeno lucrando. E a população está toda prejudicada. Por isso, a nossa defesa e luta contra esse modelo de privatizações do governo Zema. Obrigada. Com a palavra, Paulo Valadares Versiani, da Advocacia Geral do Estado. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu não estou no meu terceiro mandato, nem no segundo, estou no primeiro mandato. Sou um que sempre estive no Mineirão, desde vários anos da nossa infância. E hoje o que eu quero trazer aqui é um pouco do que nós temos trazido na nossa proposta da criação de uma CPI nessa casa. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela poderá apurar se realmente esse contrato é um contrato danoso para a empresa poder está apresentando as justificativas que ela apresenta para não priorizar que a finalidade do estádio seja cumprida. Eu, que vim lá do norte de Minas, sempre sonhei em pisar o pé no Mineirão para ver os jogos do meu time, que é o Cruzeiro. Mas que, independente do Cruzeiro, que outros times também possam utilizar o estádio para os seus jogos. Vermos hoje um investimento que foi feito com recurso do BNDES, quando da Copa do Mundo, para que hoje possamos ter o estádio. Deixarmos de ter as competições que movimentam, não só a torcida cruzeirense, mas dos demais times, em detrimento, em shows, em ações culturais, que priorizam uma elite brasileira que tem condições de ir nesses shows, no mínimo, colocar que o Estado não está priorizando seu povo. Os dados são muito grotescos. 2 milhões de torcedores visitam o Mineirão para o futebol. Enquanto isso, são trabalhadores, a maioria não ganham a maioria ganha no máximo 2 salários mínimos, e tem um futebol como espaço de lazer e cultura, E a gente sofre também com os nossos times ali. É um momento de tensão, de descarregar as energias, e é a nossa alegria. O futebol é paixão nacional. Em detrimento disso, nós vemos menos da metade do público em eventos. Eventos esses patrocinados, eventos esses, muitas vezes até patrocinados com recursos públicos que deveriam garantir uma ação social da participação popular nesses eventos, o que não é feito. Aí vem algumas perguntas. O Estado tem cumprido o papel dele de fiscalizador e tem instaurado processos administrativos ou processo punitivo com não cumprimento dos contratos pela parte da Minas Arena? Existe alguma contrapartida social da Minas Arena nas ações socioesportivas e culturais, ou até mesmo na geração de emprego e renda para aquela população do Mineirão? E, por fim, se o Estado, que é detentor do Mineirão, e é quem mais aportou recurso, seja através do BNDES, ou seja, da contrapartida mensal, porque, segundo esse contrato, pelo que nós lemos dele e estamos debruçando sobre ele, o mês que a Minas Arena não tem a sua lucratividade é do bolso dos contribuintes que tem que ser reposto. Então, assim, por fim,
Nós queremos aqui, presidente, trazer esse debate para que o Mineirão volte a ser o patrimônio dos mineiros, para que as torcidas possam voltar a ver jogos de futebol e não shows. Shows, tem espaço diverso em Belo Horizonte, tem o Minas Arena, tem o Minas Centro, tem outros espaços quaisquer, mas o Mineirão, a finalidade dela Minas Arena é voltar a ser o palco do futebol, é voltar ao seu palco do esporte. E aí, professor Cleiton, professora Beatriz, nós encampamos e pedimos aos deputados que realmente comprometidos aí com essa questão do futebol possam assinar a CPI e possam instaurar aqui nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito que vai apurar o que realmente tem que ser revisto nesse contrato para poder dar condição do nosso estádio voltar a ser de todos nós. Muito obrigado, presidente. Eu sou Cruzeiro, sou ex-campeão da Copa do Brasil, sou tetracampeão brasileiro, Libertadores, só eu que tenho bi. Meu coração é Cruzeiro.